Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos nessa manhã de quinta-feira, dando continuidade à nossa programação, abordando o tema de espiritualidade cristã, espiritualidade integral, uma proposta de vida, de comunhão com o Senhor Espírito Santo de Deus. E na carta de Paulo aos Efésios, que vai guiar alguns comentários nossos, né? Nós já falamos sobre esse tema antes e vamos falar várias outras vezes. Capítulo 4, versículo 11 diz: Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que Deus nos abençoe neste momento, na nossa reflexão, como assim o Todo-Poderoso abençoa a leitura da sua palavra. E assim, o Senhor Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros. Mas apóstolos foram alguns. Exclusivamente aqui no Novo Testamento nós temos um número de 12, mais o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo aos gentios. Mas, na verdade, todos os apóstolos foram enviados, né, apresentaram Jesus Cristo para povos distantes de Israel também. Eles não permaneceram a vida toda, pelo que nós saibamos, naquela região. Tanto que, alguns anos depois, por volta do ano 70, Jerusalém foi completamente, a cidade foi destruída. A igreja foi dispersa, os apóstolos foram dispersos, a mensagem eles levaram primeiramente aos judeus, mas os judeus que já estavam dispersos pelo mundo romano, pelo mundo conhecido naquela época. Você procurar alguma coisa da história, da história da igreja, da expansão do cristianismo, a narrativa bíblica apresenta dois expoentes, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Os dois são apresentados como expoentes, mas não são os únicos. Não são os únicos a estar ministrando entre povos, nações não israelitas. Tá? Todos os outros também tiveram o seu trabalho, o seu propósito e a sua missão. Mas, quando nós falamos de apóstolos, de pessoas constituídas por Deus, enviadas por Deus para um propósito estabelecido por Deus, nós temos no livro de Gênesis, na narrativa de Gênesis, uma pessoa, um indivíduo chamado Abraão. Não há uma referência a apóstolo, mas a condição de ter sido chamado por Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei, né? Ordenado por Deus, comissionado por Deus para viver peregrinando entre povos e nações, com o objetivo específico de, através da vida de Abraão, Deus dar início à formação do Estado, do povo judeu, da nação israelita. Né? O início está através do Abraão. O primeiro homem a ser chamado profeta. Então, quando nós estamos falando dessas questões de dons espirituais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não são necessariamente uma capacitação. São indivíduos, são pessoas preparadas por Deus, cujo caráter é moldado por Deus através da vida, através da obediência, através do serviço, através do trabalho efetivo, através do dia a dia, através dessa comunhão permanente, contínua com o Todo-Poderoso, no enfrentamento diário das dificuldades que a vida apresenta para todos os indivíduos. Essas pessoas, esses homens, esses indivíduos, são os dons. O presente de Deus, o dom de Deus, a capacitação dada por Deus para o governo, para a instrução, para a orientação, para o devido cuidado da igreja, não é necessariamente um poder ou uma autoridade que reveste o indivíduo. É o indivíduo.
é o indivíduo. O apóstolo, o homem, é o dom de Deus. Porque Deus estabeleceu essas pessoas, esses ministérios, esse serviço, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Isso se mostra através da história. Toda vez, toda vez que Israel estava num momento muito crítico, Deus levantava o profeta. Em momentos difíceis, em momentos de batalhas, de lutas, havia também os juízes, que eram uma liderança para uma libertação, né? Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre fez questão de zelar pela história que ele se comprometeu a realizar através de indivíduos, de povos e de nações. E Abraão, que na minha concepção pode ser apresentado como um apóstolo, é o primeiro homem também a quem o Senhor Deus se refere profeta, como profeta, como meu profeta. E quando nós vamos procurar no texto aqui, no texto sagrado, no capítulo 20 de Gênesis, é a primeira vez que o Senhor Deus se refere a um indivíduo como profeta. A situação é um tanto quanto constrangedora, mas ela é verdadeira. Vamos dar uma lidinha breve aqui. Ó. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais um tempo em Gerar ou Gerar nas nossas traduções. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Ela é uma mulher casada. Não foi a primeira vez. Esse é o segundo relato na Bíblia que demonstra um pacto, um acordo feito por Abraão com sua esposa, Sara ou Sarai, que a princípio era meio irmã, né? Filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Ainda havia uma tolerância quanto a esse tipo de união. Não era mais o ideal, mas ainda havia alguma tolerância em relação à união entre meio-irmãos. Abraão era casado com sua meio-irmã Sara. Sara era mulher estéril, mas Abraão, pelo que o texto demonstra, pelo que nós entendemos dos costumes da época, ele amava muito a Sara. Porque quando uma mulher era impedida, não tinha condições de gerar filhos, era permitido ao homem casar-se novamente, né? Para poder ter filhos, para manter viva a sua linhagem, seu nome, a sua história, o seu propósito. Abraão, o drama de Abraão e a beleza, né, a magnitude da fé demonstrada por Abraão, é que Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação, um grande povo. Diz que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia, ou seja, multidões e multidões, povos, nações, reinos. E ele não tinha nenhum filho. E com Sara, ele não tinha filhos. Ele vivia com a sua esposa sem filhos, guardou consigo durante muito tempo essa promessa, essa promessa. E ele manteve a fé, manteve a confiança, foi levado a quase a exaustão, porque ele foi envelhecendo, foi envelhecendo. E Sara também envelhecendo. Mas quando Abraão iniciou as suas peregrinações na terra de Canaã, ou nas terras, nos territórios, viveu como nômade em algumas regiões, ele pediu um favor, ele fez um pacto, um acordo, uma aliança com sua esposa. Ele disse: você é muito bonita e não há temor de Deus nessas terras, e eu temo que
por você eles me tirem a vida, né? E para desposá-la. Aquela época, o adultério era um pecado gravíssimo. O adultério condenado, grandemente condenado em toda aquela região pelos povos. Né? Envolver-se com mulher casada era algo terrível, né? Algo assim, impensável. Mas não imaginemos que o caráter dos indivíduos daquele povo fosse algo assim de nobre. Era mais fácil para alguém interessar-se pela mulher do outro, a mulher era casada, você ia lá, matava o sujeito e tomava a mulher para ele. Tomava literalmente, tomava para si. Roubava a mulher do outro e hipocritamente, cinicamente, arrogantemente fala, não, mas eu desposei uma mulher viúva. A primeira situação em que Abraão e Sara colocaram em execução esse plano, nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 12, foi quando teve fome pela terra, na terra de Canaã, um dos momentos de seca, provavelmente decorrente de mudanças climáticas que estavam acontecendo naquele período, né, naquelas gerações. E numa das ocasiões, Abraão foi para o Egito. E no Egito, ao chegar no Egito, eles colocaram em execução. Ele dizia: Esta é minha irmã. E Sara dizia: Este é meu irmão. E Faraó tomou Sara para si e protegeu Abraão, permitindo que ele negociasse, que ele vivesse na terra, tanto que ele prosperou na terra do Egito. E Faraó percebeu a fraude, o engodo, e chamou a atenção de Abraão. E foram advertidos os oficiais de Faraó para que ninguém tocasse naquela mulher, porque ela era uma mulher casada. Faraó chamou: Que é isto que me fizeste, Abraão? Por que não me declaraste que era tua mulher? Aí, por que alegaste, ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Deus castigou esse faraó, Deus puniu aquela nação, aquele povo, e ao perceber que ele havia desposado uma mulher casada, ele devolveu a mulher ao marido. É, não, não devemos imaginar que Abraão tenha agido de forma insensata, tola, ou de forma desleal com a sua esposa. Abraão, ele não é apresentado como pai da fé sem um motivo, sem uma razão. Esses relatos mostram um momento delicado em que ele está expondo a sua esposa a um relacionamento adúltero. Mas nós acreditamos nas bênçãos de Deus, na provisão de Deus, e sabemos que Deus protegeu a Sara. Por que nós sabemos disso? Se você pegar o Egito já era uma nação desde muito tempo em que o faraó, o rei do Egito, ele acumulava uma série de cargos e de atribuições, sabe? Esse povo que quer unir o executivo, o legislativo, o judiciário. O faraó é também, no Egito, além do administrador, ele era o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. De todos os ofícios sacerdotais que havia no Egito, todos os deuses, as divindades adoradas pelos egípcios, sustentadas pelo Estado, os sacerdotes viviam sob a proteção do Estado, o faraó estava acima de todos os sumos sacerdotes. Então ele era o líder espiritual de todo o Egito. E
Comportamento assim acabou invadindo os reis e a mentalidade de povos, não só do Egito, mas também do Oriente, de grande parte do mundo daquela época, em que os homens começaram a se apresentar como representantes de Deus na terra, ou como que encarnações de seres divinos, uma espécie de divindade. Os homens, somente os governantes, os sacerdotes, já se apresentavam para manter o seu poder, a sua autoridade, como divindades encarnadas. Então o casamento, ele não era algo tão simples assim como nós temos hoje, né? Conheceu, foi lá, casou, né? Já tem a união do homem e da mulher. Naquele período e durante muito tempo, quando o faraó, um desses reis que se consideravam seres espirituais superiores aos demais homens, quando eles desposavam uma mulher, essa mulher era submetida a um período de preparação. Qual seria? A alimentação adequada, as vestes, os hábitos da corte, os hábitos do rei em relação ao seu harém. Essa mulher era preparada por algum tempo, principalmente nas questões alimentares, né, nas questões da alimentação, por um período. Por um período. Por quê? O faraó não era simplesmente, no contexto daquele povo, um mero mortal. Ele seria um ser assim acima dos homens. Então, a esposa deveria passar por um período de preparação. E Deus puniu o faraó da mesma maneira como ele puniu depois o rei filisteu, né? Esterilidade e doenças, né? Impedindo que as mulheres procriassem, tivessem filhos, né? Nisso, Faraó chama Abraão porque ele vê os dois lá e pela postura, pelo carinho, ele fala: não, mas não é irmã, é esposa. Então Deus preservou Sara também. Deus preservou. O que Abraão decidiu e combinou com Sara foi algo muito arriscado. Foi algo muito perigoso, algo nada louvável no nosso entendimento, na nossa descrição do que nós esperamos de um relacionamento conjugal sério, de um relacionamento conjugal de pessoas tementes a Deus, porque revela em Abraão alguma imaturidade ainda no que diz respeito à confiança em Deus. Chamado por Deus, constituído por Deus, recebeu promessas, mas foi trabalhado ao longo do tempo. Abraão foi amadurecendo, crescendo em comunhão, crescendo em sabedoria. A princípio, nós vemos aqui no começo, ele agiu de forma, até certo ponto, bastante imprudente e irresponsável, mas, por outro lado, nós podemos dar uma olhada aos olhos da fé e buscar entender que ele acreditava que Deus preservaria a sua esposa, o seu casamento, com vistas à promessa que Deus havia feito para ele, de você, né, farei uma grande nação. E Abraão entendia que Sara era parte dessa promessa. Né? A princípio, ele nunca tinha tirado Sara da promessa da descendência. Quem acrescentou um elemento estranho a essa união depois foi a própria Sara, né, que ofereceu uma serva para que Abraão tivesse filho com ela. Daí o nascimento de Ismael antes do nascimento de Isaac. Mas nós estamos dizendo que, nós estamos no capítulo 20 aqui de Gênesis, em que pela primeira vez, a Bíblia registra que Abraão foi chamado de profeta. Nós já entendemos que cabe muito bem a palavra, o sentido de apóstolo se aplica, obviamente, à vida de Abraão, o pai da fé. Se aplica, se aplica, porque ele foi retirado da sua terra, do seu convívio, da sua parentela, da sua família,
né? Ele foi retirado do seu ambiente social, político, econômico, do lugar que ele dominava a maneira de viver, o modo de ser, e enviado para uma terra distante, como um embaixador de Deus, como um representante de Deus, como alguém a serviço de Deus, com o propósito de dar início à execução de um plano para que Deus, através daquela descendência, abençoasse toda a humanidade. Mas você imagina que o rei aqui de Gerar, agiu como faraó. Dona Sara já não era mais uma jovem, já não era mais uma mulher jovem, já era uma mulher de uma idade aí, né? Não vamos ficar falando de idade para não ofender ninguém, mas já não era uma jovem, mas ela era muito bonita, pelo que a Bíblia relata que ela era uma mulher muitíssimo bonita que chamava muito a atenção. E a segunda vez que eles colocaram em prática esse mesmo plano de temendo pela vida, temendo pela morte, de se apresentarem como irmãos, Abimeleque agiu da mesma maneira como agiu o faraó. Abimeleque aqui na região da terra dos filisteus, aqui, se eu não me engano. Esse rei, ao ouvir falar da beleza da mulher, foi lá e tomou e levou para o seu harém. Acreditamos que a mesma proteção, a mesma preservação, né, no que diz respeito à união, o Senhor Deus fez nessa segunda oportunidade, por conta do que nós já falamos, do que eram esses reis, de como eles se apresentavam. Dá para ter uma ideia bastante expressiva do que era isso quando nós vemos os babilônios invadindo a terra e os jovens sendo separados lá pelo eunuco, jovens sábios, inteligentes, Daniel e alguns outros, antes de serem apresentados à corte, eles tinham que ser preparados através da educação. Eles tinham que ser educados para o convívio na corte, o que incluía também uma mudança na alimentação, uma dieta especial. A dieta fazia parte dessa preparação para o convívio. Então, não era só, vai viver na corte. Não, tinha que ter toda uma preparação, porque a corte tinha um aspecto meio que espiritualizado também naquela época, né? Pelos reis se apresentar, pelos soberanos se apresentarem como entidades espirituais também, ou como representantes, né, ou como encarnações de entidades ou seres espirituais superiores à humanidade. Havia todo um ritual, todo um procedimento. E esse rei aqui, Abimeleque, pega a esposa de Abraão e leva para o seu harém. Tá, não é algo assim, sua irmã é linda, eu desejo casar. Não, é uma atitude brusca, é violento, né? É aquela postura assim, eu sou o rei, eu mando. Pegou a mulher e levou. Não, ela é minha irmã. Ela é sua irmã? Então tá bom. E ela fica. Quem intervém na vida de Abraão, na vida dos reis, quem intervém entre o homem de Deus e a humanidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Num mundo, num ambiente, num momento que tem gente se oferecendo de maneira assim pouco responsável, querendo ser apóstolo, querendo ser profeta, querendo ser evangelista, querendo ser pastor, querendo ser mestre, né? Querendo ser usado pelo Espírito Santo, quase que forçando o Espírito Santo a usá-lo, como se isso fosse possível. É preciso, na minha opinião, estabelecer algumas verdades. Abraão não havia se oferecido para absolutamente nada. Ele podia não gostar
do ambiente idólatra que ele estava vivendo, mas ele vivia num ambiente de idolatria. Quem foi lá e falou, para você, para sua família, foi Deus. Isso aqui não dá para vocês, isso daqui não terá um bom resultado. Eu tenho um propósito diferente para a humanidade. A humanidade não está seguindo o meu propósito, o meu caminho, o meu ensinamento. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem trouxe o Abraão para aquela terra. Foi Deus quem sustentou Abraão. Foi Deus quem capacitou Abraão. Foi Deus quem ungiu a Abraão. E agora, Abraão está numa situação difícil mais uma vez. Mais uma vez, Abraão está enfrentando uma situação difícil. Em mais uma ocasião da vida dele, parece que o mundo vai desmoronar. A sua realidade, a sua família, o seu sonho, o que ele entendia como vontade de Deus, como palavra de Deus, não parecia estar fazendo nenhum sentido. Nenhum sentido. De novo, o amor da vida dele é tomado dele. Ele, sem poder para confrontar um rei, não havia naqueles momentos ali. Ele não tinha forças para enfrentar, né? Ele estava fragilizado, enfraquecido sobre todos os aspectos. Mas quem intervém é o próprio Deus. Aí Deus se revela de maneira soberana. Deus se manifesta acima de toda e qualquer convicção, pensamento, filosofia. Deus vai indiretamente até o próprio Abimeleque. E Deus adverte esse homem durante o sono. É muito comum no Antigo Testamento e até em alguns períodos do Novo Testamento, né, esse tipo de manifestação de Deus. Aí você fala, Deus aproveita que a pessoa está dormindo. Não é propriamente durante todo o período do sono, é um período específico, né, em, em que a mente está mais propícia a, a essa influência do espírito. Há um momento específico. Há pessoas até que buscam o sono como maneira de ver futuro, coisas desse tipo, né? Há tentativas aí de estudos, tem pessoas que estão estudando, estão com alguma dificuldade para resolver algum problema muito sério, e não é incomum que, durante o sono, quando descansa, quando relaxa um pouco, a mente que continuou trabalhando naquele problema, né, a pessoa acorda com o caminho, com a solução, com a resposta, porque o cérebro não para necessariamente de trabalhar. Né? O subconsciente, por várias vezes, ele faz esse papel aí, né? Ele toma para si essa responsabilidade de que enquanto relaxamos ou descansamos um pouco, algumas respostas nos são apresentadas. Isso é comum, né? Isso não é necessariamente algo extraordinário. Não estou dizendo para as pessoas irem dormir para resolverem os seus problemas. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que é no inconsciente ou de maneira subconsciente ou num estado intermediário de mente em que os problemas da nossa vida serão resolvidos. Não, não estou sugerindo isso. Jamais sugerirei isso. Mas a questão das disciplinas espirituais, da oração, da meditação, da contemplação, da leitura da Bíblia, da meditação na leitura da Bíblia, é criar um estado de consciência, uma disposição mental consciente que nos possibilita a compreender que vivemos diante de um Deus todo-poderoso que tem diante de si toda a humanidade, que ele ama, que ele preserva e que ele conduz para o fim que ele planejou, que ele desejou. E esse estado de consciência não é permanente nas pessoas, não é permanente em nós. Por que não é? Porque nós não exercitamos. Porque nós não exercitamos.
nós criamos muitas barreiras para a nossa vida espiritual. A sociedade humana, as sociedades humanas de tempos, de muito tempo, criou obstáculos para a comunhão com Deus. Sempre vivendo voltado para interesses egoístas, interesses outros, contrários muitas vezes ao propósito de Deus, dificultando o agir do Espírito de Deus na vida das pessoas. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não se acha limitado por absolutamente nada, nem por ninguém. Em sonho, Deus se revela a esse rei, a esse homem, para falar, para chamar a atenção dele sobre o pecado gravíssimo que ele havia cometido. Ele havia pecado contra Deus, e para dizer, sim, ela é uma mulher casada, e ela é casada com um profeta. Eu peguei outras traduções, versões, mas eu entendo que quando Deus fala, ele é profeta, o Senhor Deus está dizendo, ele é meu profeta. Ele é profeta do Altíssimo. E esse rei fica assustado. Esse homem fica alarmado. Esse homem fica desesperado. Porque Deus, em sonhos, mostrou para ele que ele havia pecado contra Deus e pecado contra um homem de Deus. Ele estava pecando contra o plano de Deus, contra o propósito de Deus. Porque Deus havia estabelecido um pacto com Abraão, para que através de Abraão viesse todo um povo, toda uma nação. Através dele, Deus abençoaria toda a humanidade. Ele é profeta. E ele vai orar. E você será perdoado. Olha, nós temos aí o propósito, a missão revelada. Nós temos nesses discursos, nessas breves apresentações, a indicação da comissão apostólica de Abraão. Ele é apresentado como o porta-voz de Deus, como alguém enviado por Deus, com um propósito estabelecido por Deus, capacitado por Deus para enviar a cura, capacitado por Deus para ministrar o perdão, capacitado por Deus para ministrar a paz entre o rei, entre o povo, entre a humanidade e Deus. De certa forma, ele pré-anuncia todos os ministérios proféticos. De certa forma, ele carrega sobre si toda a responsabilidade que recaiu sobre homens e mulheres através da história de Israel, através da história da igreja, de apresentar-se perante a humanidade como servo de Deus, como ministro de Deus para a cura e para o perdão. Nós mudamos um pouco a, a expectativa estabelecida, a ideia de uma sociedade industrial. Né? Nós temos uma sociedade aí ainda já bastante industrializada, bastante formatada, né? De comércios, franquias comerciais, né? Que tanto faz você estar aqui como em Ribeirão Preto, em São Paulo, Belo Horizonte. Se você vai em determinado estabelecimento, o atendimento, o tratamento, a alimentação
é rigorosamente a mesma. A industrialização leva à ideia, né? A ideia de que nós podemos produzir indivíduos aptos a executarem toda e qualquer tipo de serviço. Mas nas questões espirituais, na espiritualidade, na religiosidade, na vida de comunhão com Deus, não é assim. É claro que o interesse que a pessoa tem pelo ministério, pelo serviço, pode e muitas vezes é parte do chamado de Deus para aquele indivíduo. Mas trabalhar na vida da pessoa, o ato de constituir um homem para o ministério cristão, para o serviço a Deus, é obra do próprio Deus. É algo que nenhum seminário está apto, nem a faculdade teológica, não importa para onde você envie a pessoa, o conhecimento ele é bom, ele é muito importante, né? Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje, em que as pessoas estão voluntariamente abandonando o caminho da verdade. Nós sabemos pela palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como reconhecerão o verdadeiro caminho? Como reconhecerão a palavra da verdade, a palavra verdadeira, se em suas mentes e corações a mentira passou a ter um valor argumentativo, retórico? A sociedade em que a mentira se tornou uma arma. A mentira, nos dias de hoje, se tornou uma arma, uma ferramenta industrializada para ofender, para insultar, para humilhar, para destruir, para desconstituir. Quando nós somos chamados a vivermos no caminho da verdade. Como viveremos no caminho da verdade nas questões espirituais, se nas questões mais simples da vida as pessoas estão sendo provocadas e estão aceitando a mentira? Quando a palavra de Deus declara abertamente que o diabo é o pai da mentira, que o mentiroso não tem comunhão com Deus, não tem relação com Deus, não tem parte do plano de Deus ou no propósito de Deus. Mas fala Marcos, você está falando isso? Abraão mentiu. Abraão mentiu, Abraão omitiu, porque Abraão estava temendo pela própria vida. Abraão, o primeiro homem a ser chamado por Deus e enviado por Deus para uma terra distante, para um mundo desconhecido. A palavra de Deus não impõe, não impõe, não impõe a ilusão de que os homens são perfeitos. A palavra de Deus não permite olharmos para qualquer homem, exceto o nosso Senhor, e encontrarmos uma perfeição absoluta de conduta, de postura. Não tem, nunca houve, não há, não há. Toda vez que alguém aceita que um homem ou uma mulher ou um grupo de indivíduos personifiquem a verdade, a coisa desanda, a coisa se destrói, a coisa caminha para trás. Em Abraão, nós vemos a fragilidade humana, a fragilidade do homem, mas nós vemos a disposição em obedecer, em acreditar que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nós enxergamos mais do que as falhas de Abraão. Nós enxergamos, nós vemos Deus agindo, suprindo, superando as limitações do homem Abraão.
E o homem Abraão permanecendo nessa dinâmica viva de comunhão com Deus. Os textos são curtos. Quando nós pegamos a vida de Abraão, fala-se, tem vários capítulos aqui, mas os textos são curtos. São muitos anos que se passaram. Não foi 1, 2, ou 5, ou 10 anos acreditando. Deus o chamou por volta dos 75 anos de idade, ele foi pai aos 100. Foram 25 anos. E ele já não era jovem. Ele já não era jovem. E permaneceu. Enfraqueceu, se cansou, se reanimou, foi restaurado, foi fortalecido. E Deus realizou algo maravilhoso através da vida de Abraão, a ponto dele ser alçado a pai da fé. Questionar Abraão é entrar num debate totalmente desnecessário com alguns bilhões de seres humanos. Ele é pai da fé para os judeus, para os islâmicos e para os cristãos. Porque Abraão permaneceu. Abraão permaneceu em Deus, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou nele mesmo. A aparente demora, a velhice, as humilhações. As humilhações. Olha essas duas ocasiões em que a esposa é tomada e ele já prevendo a violência, a truculência. Deus foi fiel. Deus foi fiel a Abraão. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao compromisso que ele estabelece consigo mesmo de salvar, de abençoar, de mostrar o caminho correto, de apresentar o caminho santo, o caminho verdadeiro. Em Abraão, em Sara, nesse casal, nós encontramos a fidelidade e o amor de Deus para com a humanidade. Deus não permite que a sua criação se corrompa. Deus não permite que o mal domine completamente. Podemos pensar, dizer ou imaginar, mas há muito mal no mundo. Há muito. Há muito. Mas não fosse a misericórdia de Deus, não fosse o poder de Deus, esse mal não teria freios. Não seria limitado. Ah, mas por que Deus, sendo tão poderoso, permite? Olha, a resposta está na pergunta. É importante crescer também, amadurecer também, abandonar a infância, chegar pelo menos aí a uma juventude na fé, né? Para que a maturidade tem sido postergada na nossa cultura, na nossa história, né? Jovens só querem ser jovens. O corpo já não é mais jovem. Mas a disposição pode ser firme. Precisamos amadurecer. Precisamos aceitar que Deus permite, porque Ele é Deus. Porque Ele tem o controle último dos atos, dos acontecimentos e das consequências. Deus sempre permanece no controle. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Nós temos uma grande, uma terrível dificuldade. Nós temos uma dificuldade constrangedora de aceitarmos que Deus permanece no controle, apesar de quem nós somos. Apesar da maneira equivocada e muitas vezes desconfiada
e até mesmo em certos momentos incrédula, nós decidimos agir e nos comportar. Deus permanece fiel. A uns, Deus estabeleceu como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. Se bem que a maioria dos intérpretes entende que pastores e mestres são partes de um mesmo ofício, né? O pastor deve estar apto a ensinar. Aquele que ensina deve estar apto a pastorear. Ah, mas eu não gosto. Em nenhum lugar da Bíblia diz que é para gostar. Por isso, esses ministérios, esses dons, esses serviços, e depois você vai estendendo as manifestações do Espírito Santo, as realizações do Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, tem o propósito de edificar a igreja a tal ponto de que a igreja, pelo menos pelo que foi proposto pelo Senhor Deus em Cristo Jesus, não deveria precisar de absolutamente nada externo. Porque a igreja, segundo a palavra de Deus, foi ricamente abençoada com absolutamente tudo que ela necessita para ser igreja. Aí nós vemos que não é que está faltando. Não precisa invocar para si um título de apóstolo, o título de profeta, né, o título de mestre. As pessoas são chegadas a um título nos dias de hoje que até constrange, até nas questões espirituais, você fala, mas não faz nenhum sentido. As pessoas são inquietas, desesperadas. Mas o outro perspectiva que nós preferimos adotar, não falta nada à igreja. Nunca faltou. Não falta dom. Não falta a presença ou manifestação do Espírito Santo. Falta comunhão. Falta a disposição mental consciente de viver em comunhão com o Salvador, com aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, porque a Bíblia declara que Deus é luz. Nosso culto, nosso serviço, a nossa adoração é outra coisa, é diferenciada. É diferente na vida do cristão, é diferente na igreja de Cristo. É diferente. Não é igual, não é semelhante, não é parecido, não lembra, é totalmente diferente. É totalmente voltado para Deus, para a palavra de Deus, para o Cristo de Deus, para o Espírito de Deus, para o reino de Deus. É um propósito, é um caminho, é uma disposição. Então, talvez falte hoje na vida de muitos, ou na vida de alguns, não é dom, não é poder, não é autoridade, é colocar-se no propósito, no caminho, na disposição, na vontade, aceitar a vida de comunhão com Deus, em obediência a Deus, acreditando que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E temos essa multidão de homens e mulheres a servir como exemplo de fé, a servir como testemunho de que vale a pena confiar em Deus, de que vale a pena esperar em Deus, de que as promessas de Deus, ou a promessa de Deus, ela se cumpre, porque Deus é Deus fiel. Eu espero, com essa breve apresentação, Fábio, dar uma ideia, né? Uma ideia simples, né? De como Deus estabelece para si homens e mulheres, colocando-os na vida de outros, abençoando outros e muitos outros, através daquilo que ele realiza nas vidas dessas pessoas, estabelecendo uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de submissão,
muitas vezes com dificuldades, e dificuldades muitas, mas dificuldades todo mundo sofre, todo mundo sabe o que é, isso se apresenta. Não é uma vida de fantasia, de sonho, de delírio, é uma vida que se concretiza, é uma comunhão com Deus que se consuma na realidade do dia a dia. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te traga a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.